Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, para nós continuarmos aprendendo mais da Palavra de Deus. Estamos chegando praticamente na metade do livro de João, Evangelho segundo João. Estamos no capítulo 10, de um livro que vai até 21 capítulos, né? É isso aí, o podcast Entendes o que estás lendo tem atingido mais 2 países esse final de semana, Portugal e Argentina. Então estamos agora no Brasil, em várias regiões, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Peru. Temos ouvintes do podcast, acredito eu, falantes da língua portuguesa, né, espalhados aí pelo mundo. Estão ouvindo, compartilhando e gostando. Espero seu contato através do Instagram, entendes, _ o que estás lendo. O nosso e-mail, telefone, temos vários contatos aí, o WhatsApp espalhado pelos streams, pelas redes de transmissão aí do podcast. Tudo bem com você? Que joia que você voltou. Não sai daí, fica até o finalzinho conosco, porque nós temos muita coisa legal para nós aprendermos hoje mais da Palavra de Deus. Vamos começar hoje na primeira parte, capítulo 10. Episódio número 117, essa é a segunda temporada. Vamos lá. Nós vamos meditar hoje nessa comparação feliz entre o pastor, as ovelhas e entre Cristo e o seu povo. Ele vai adiante das ovelhas deles, como um pastor ali do Oriente, ali daquela região de Israel, né? Cristo, ele não afasta o seu rebanho, ele os atrai para si. Isso ele fez em todo o teor de sua vida humana, em suas circunstâncias, seu caráter, suas lutas, seu sofrimento, sua morte e glória. Ele chama as ovelhas pelo nome. Isso implica conhecimento individual de todas as ovelhas, as quais ele não apenas marca, mas nomeia de fato. Assim ele denota sua propriedade delas, seu interesse no bem-estar das ovelhas. Ele as conduz para pastos verdes e as chama para segui-lo até lá. Seu comando assume uma forma de convite. A atração de seu amor induz suas ovelhas a segui-lo. Ele as conduz para as pastagens onde as alimenta e para o redil onde as protege. Vemos a resposta do rebanho, a linguagem e o tratamento do pastor divino. As ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. O tom de Cristo, quando fala com seus, é gentil e amável. Sua linguagem é compassiva e encorajadora. Sua voz é, portanto, adequada, especialmente para os tímidos, os fracos e os desamparados. Para todos é doce, alegre e reconfortante. O povo de Cristo, ele fica surdo a outras vozes, mas está atento à voz do seu mestre. Seu encanto, o encanto de Jesus é sentido. A sua autoridade é reconhecida. Eles já reconhecem sua voz, que lhes é familiar. Eles sabem, amam e distinguem a voz dele no meio de tantas outras vozes. Com gratidão e alegria, eles ouvem a voz do seu amado. Eles obedecem e seguem. A voz é o suficiente. As verdadeiras ovelhas não esperam pelo cajado, não. Eles são obedientes à palavra gentil e à autoridade do pastor. Para eles basta que o caminho pelo qual são conduzidos seja o seu caminho. Quem me segue, diz Cristo, não andará em trevas. Não há questionamentos, hesitação ou demora. As ovelhas seguem para onde o pastor conduz. Assim, elas encontram descanso e paz. Elas não temem nenhum perigo e nenhum inimigo.
enquanto o seu pastor cuida delas e as defende. Eles não precisam perguntar por que tal caminho foi traçado para eles, pois eles têm perfeita confiança em seu líder divino. Não precisam perguntar para onde estão indo, pois ficam satisfeitos se estão no pasto e no aprisco daquele que é o pastor e Senhor de suas almas. Vemos uma voz familiar. Aqui temos uma ilustração da vantagem em alguns aspectos do ouvido sobre os olhos, do som sobre a luz. Pela voz do pastor, as ovelhas o conhecem, mesmo quando não podem vê-lo. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. E elas nunca hão de perecer, nem ninguém as arrebatará de minhas mãos. Jesus é o pastor que dá às suas ovelhas a vida eterna, introduzindo-as em um cenário de crescimento, ocupação e bem-aventurança para as quais só Ele tem a chave. Assim também, Jesus está entre seu rebanho e o perigo, a quem anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas Jesus permanece como bom pastor, armado em todos os pontos, contra todos os inimigos. Devemos compreender porque a voz de Jesus fala conosco. Essa voz ela soa por causa da necessidade e do perigo. As ovelhas e o pastor, por assim dizer, constituem um todo nesse contexto. A voz de Jesus deve se tornar familiar, assim como todas as outras vozes que nós conhecemos. Deve haver atenção. Podemos ouvir essa voz continuamente, se escolhermos ouvi-la e seguirmos o caminho certo para ouvi-la. Nada é mais fácil do que tapar os ouvidos. O barulho da tagarelice do mundo facilmente abafará a voz que nos fala de apoio e salvação. Tudo depende de nossa disposição de ouvir. Levamos nossas necessidades conosco, envoltas nas complicações e ansiedades de nossas vidas. E devemos carregar nosso pastor conosco também. Se estivermos tão atentos às nossas necessidades e perigos quanto à voz de Cristo, então tudo ficará bem, pois sua voz está sempre soando em meio à necessidade e ao perigo. E aqui nós vemos no texto também Cristo se apresentando como a porta. Ele disse: eu sou a porta. Ele efetuou uma entrada para eles. Ele é o caminho. Quando o homem pecou, a porta do céu foi fechada para ele. E quando ele olhou para cima, não havia nenhuma porta aberta ali. Mas Cristo abriu e estabeleceu comunicação entre o céu e a terra. E quando o homem olhou para cima, ele viu uma porta aberta no céu. Quando Cristo deixou o céu pela terra, ele deixou a porta entreaberta e abriu um caminho novo e vivo para o homem entrar. Ele é o provedor e proprietário absoluto dessas bênçãos. Pelo pecado, o homem contraiu novas necessidades. Pelo sofrimento, Jesus proveu para eles e comprou para o homem todas as bênçãos espirituais que ele requer. Portanto, ele é o seu provedor e proprietário absoluto. Como tal, ele é naturalmente o guardião dessas bênçãos. Ele tem o direito e o poder absolutos de admirar ou rejeitar. Ele é a porta. Ele fez um curral para as ovelhas, sua igreja visível, e cercou-a com seus mandamentos e instruções, onde seus fiéis seguidores desfrutam da comunhão uns com os outros e com ele durante sua peregrinação aqui. Ele é a porta visível, bem como aquela do reino invisível, e mais vasto de todas as bênçãos espirituais. Ele é a porta, não arbitrariamente, mas naturalmente, em virtude do que ele é em si mesmo, o Filho de Deus, e em virtude do que ele é para as ovelhas, seu comprador, provedor e único proprietário. As ovelhas entram e saem em busca de pasto.
A alma, pela fé, em todos os seus movimentos, busca alimento espiritual e apoio. E isto pode ser encontrado em conexão com intenso desejo, esforço e busca. O texto diz que as ovelhas encontrarão pastos. Em Cristo há provisões espirituais para a alma, em abundância, adequação e variedade. Eles são variados e abundantes quanto à vontade da alma, apoiando a graça, o perdão divino e a paz. Se o cristão é agricultor, no jardim as flores o lembrarão naturalmente da rosa de Saron. Ao seguir o rebanho, naturalmente ele pensará no Cordeiro de Deus. Digamos que tem uma bela paisagem ao redor. Ela trará fé e visões de uma terra mais bela, a terra da promessa, e até mesmo o fracasso de suas colheitas. Frequentemente lhe darão um rico banquete de alegria no Senhor. Se ele for marinheiro, as tempestades da viagem farão com que se esforce e suspire e deseje pelo porto, anseie por um porto seguro, onde toda tempestade será silenciada para sempre. Se ele for um comerciante, isso colocará sua mente em contato mais próximo com tesouros mais desejáveis do que ouro e mais preciosos do que rubis. Se ele é um homem de ciência, podem ouvir os céus declarar a glória de Deus e ver as obras de seus dedos em toda parte. E se acontecer de o cristão vagar na terra da dúvida e do pecado, ele encontrará ali a erva amarga da tristeza, segundo Deus, que atuará como um tônico para a sua alma. E mesmo o vale da sombra da morte, para ele não será estéril, pois mesmo lá ele encontrará o conforto. A revelação de Cristo como a porta das bênçãos espirituais era agora muito natural e oportuna. Ele viu as multidões como ovelhas sem pastor. O judaísmo se tornou estéril e perseguidor e incapaz de suprir as necessidades espirituais do povo. As almas estavam com fome de comida e ansiando por abrigo. O cego curado foi um dos que bateram a porta para ser admitido, e como Cristo era a porta, era a hora de ele falar abertamente. Você pode formar uma opinião justa sobre tudo, sobre o que esperar do lado de dentro. Às vezes não temos a tendência de ir além da porta, mas Cristo, como a porta para Deus e todas as bênçãos espirituais, é atraente e digno. E quando você entra, não há decepção nisso. A grande coisa a fazer é desfrutar das riquezas da graça divina ao encontrar a porta. Cristo como a porta é visível e conveniente. Onde o evangelho é totalmente conhecido, a dificuldade não existe em encontrá-lo. Ele se revela a si mesmo. Ele disse: eu sou a porta. Você já encontrou? Se encontrou, bata a porta. Ele abrirá. E ao abrir a porta, você encontrará um caminho. Seguindo por esse caminho, você encontrará a verdade. E nela, você estará plenamente realizado. Deus te abençoe, que você tenha um fantástico dia na presença daquele que é a porta, daquele que é o caminho, daquele que é a verdade, daquele que é a vida. Eu volto em breve. No próximo episódio a gente se encontra, temos um encontro marcado para continuar meditando no capítulo 10 do Evangelho de João. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.